O nosso entrevistado de hoje é o professor Célio, que ele é advogado, também presidente do Instituto Mundo do Trabalho. Bem, professor, a reforma trabalhista, ela já é uma realidade. Quais os principais pontos que o senhor elencaria? Cristina Stech, é uma satisfação conversar com você, com o teu público. Muito obrigado pela oportunidade. Vou procurar, de forma célere, trazer alguns pontos de uma reforma que muda mais do que 100 artigos da nossa CLT. A começar pelas horas à disposição. As horas à disposição é um período que o empregado fica à disposição do empregador e que deve ser remunerada como horas de trabalho. Então nós tínhamos muita discussão e hoje é paga como hora à disposição, como hora de trabalho, o período de troca de roupa para colocação do uniforme antes do início do trabalho. Tem inclusive súmula do TST nesse sentido. Com a reforma, existem algumas figuras bastante interessantes que fazem parte do nosso cotidiano e que passam agora a claramente haver disposição no sentido de que não se trata de horas de trabalho. Por exemplo, o empregado ao final do dia vai sair da empresa e cai uma chuva torrencial. Ele pode permanecer na empresa e aquele tempo ele não está à disposição. Ele tem uma prova importante e encerrou o expediente às 5h30 e tem uma prova às 19 horas, pretende ficar ali estudando. Ele registra o cartão de ponto e fica estudando e aquele tempo não é hora à disposição. Então, a alimentação antes de ir para a faculdade, por exemplo, é um ponto que não se considera como hora à disposição. O tempo até mesmo para, eventualmente, uma religião que requeira uma dedicação em um determinado horário, em que ele pare e faça essa reflexão, não é considerada a hora à disposição. Então, estudo, alimentação, a higiene pessoal, quando ele vai se ajeitar para ir para casa, tomar o banho, etc. e tal, não se considera mais hora à disposição. Ou mesmo na esquina houve um acidente, houve uma situação que envolve algum risco em razão de ladrões estarem atuando, alguma coisa assim, ele permanece na empresa como um local seguro, então ele pode permanecer, isso não se discute, não são horas à disposição. Isso não dificulta para o empregador poder controlar esse tipo de situação? Nós temos que ter um pouquinho mais de maturidade social nessas relações capital-trabalho. Né? Então, a gente sabe que na prática, muitas vezes, o empregado fica um tempo a mais na empresa fazendo atividades particulares e isso agora está regulamentado. Então, eu acho que dentro de uma maior maturidade, a gente tem que... A reforma ela traz algumas simplificações e reconhece algumas questões do dia a dia, da prática das relações de trabalho. Em que pese, em alguns momentos, ela tem alguma ambiguidade, alguma dificuldade de interpretação, ela procura tornar a relação de trabalho mais simples. Uma outra questão importante, especialmente aqui na região, etc., às vezes você leva trabalhadores para trabalhar com a condução da empresa em um local que não é servido por transporte público regular. E isso, a teor da matéria já pacificada pelo TST, requer o pagamento do que a gente chama de horas in itinere. Ou seja, tem que se pagar essas horas, tem que se considerar como parte do trabalho essas horas, caso elas venham a aumentar a jornada, elas são pagas como horas extras. Pois bem, com a reforma, as horas in itinere não são mais consideradas como jornada de trabalho. É bem verdade que isso pode fazer com que um trabalhador que leve 1h30 para ir ao trabalho, 1h30 para voltar, ele acabe tendo 3 horas a mais no seu dia dedicado a essa movimentação, não sendo remuneradas, como anteriormente era. Pelo menos na lei, essa é a disposição. É claro que os sindicatos podem negociar algo diferente, e negociação é negociação. Né? Embora isso não devesse ser uma responsabilidade, nunca deveria ter sido, do empregador, o fato de não haver um transporte público regular e ele ainda se preocupar com isso e fornecer o transporte e pagar essa conta. De qualquer forma, com a reforma, essa é uma mudança importante. Algumas alterações, o tempo parcial
ele foi muito utilizado na Holanda, num regime em que nós tínhamos uma situação de bastante desemprego. Isso houve até uma taxa crescente de emprego, na época combinada com outras políticas. O Japão, os Estados Unidos trabalharam com o regime de tempo parcial, que é o que era. Nós tínhamos o regime de tempo parcial, que era você poder contratar um empregado até 25 horas por semana. Com a reforma, esse tempo aumenta um pouco. Você pode contratar até 32 horas por semana. Até 30 horas por semana. Anteriormente não era permitido que se fizessem horas extras. Agora, você contratando até 26 horas, pode fazer até 6 horas extras. E se for menos do que isso, pode fazer até 6 horas extras. Também se admite uma compensação se trabalhar mais. Há uma dinâmica muito maior no regime de compensação de horas. Para você ter uma ideia, Cristina, para vocês terem uma ideia em casa, nós temos um sistema agora que o banco de horas ele pode ser até mesmo individual, entre empregado e empregador, desde que compensado ali no mesmo mês. Nós também temos um sistema de compensação semestral, ainda sem a participação do sindicato. O regime de um mês de compensação de horas se admite quase uma compensação tácita, sequer há todo um cuidado nesse regime. Já o semestral, você faz no regime de banco, só que não formaliza com o sindicato. E permanece, aliás, o regime anual que já existia. Na verdade, a nova lei, ela tira um pouco a autoridade do sindicato, não? E tira também uma receita importante, que é a contribuição sindical. Sim. Então, nós tínhamos um cenário que nós vivemos no nosso país, um regime de unicidade sindical, que é um sindicato por base territorial representando aquela categoria. E isso acabou causando uma proliferação de sindicatos que não são representativos dos trabalhadores em muitas das oportunidades. Então agora os sindicatos eles vão ter que se conformar a um novo modelo em que eles terão que ser efetivos na defesa dos trabalhadores e conformando essas relações do trabalho a um momento de início da quarta revolução industrial, onde nós sabemos que se o trabalhador não estiver qualificado, não encontrará trabalho. Uhum. Então a preocupação é que a pizza que era entregue pelo entregador da pizza, ali, pelo motoboy, ela pode ser entregue daqui a algum tempo pelo drone. Então a sociedade precisa se conscientizar, nós precisamos ter um investimento forte por parte dos governos, das empresas e dos sindicatos na requalificação dos trabalhadores em cenário de tecnologias cada dia mais avançadas e combinadas. A quarta revolução industrial combina diversas tecnologias, então isso causa um grande temor no emprego, requerendo essa maior qualificação. E nesse cenário midiático, nesse cenário de transformações tecnológicas, muito bem se insere o teletrabalho. Sim. Até porque numa grande metrópole em que você demora, Cristina, 2 horas para ir ao trabalho, 1h30 para ir ao trabalho, mais esse tempo para voltar, você rouba um tempo de vida fundamental daquela pessoa, né? Quer dizer, o projeto de direito ao lazer e descanso do trabalhador fica bastante prejudicado. Então, quando você permite o regime de teletrabalho, ganha a sociedade com um menor volume de pessoas na rua, os congestionamentos, os gastos enormes com combustível, menor número de acidentes de trajeto ao trabalho ou acidentes até mesmo no trânsito. Ganha o trabalhador com a possibilidade de se tornar dono do seu tempo. Nós não temos mais, gente, o regime taylorista em que todos seguiam o horário do relógio da fábrica. Temos um cenário hoje em que, diante das novas tecnologias, principalmente o trabalhador que trabalha de forma menos mecânica, como no período da segunda revolução industrial, ele tem condição de se autogerenciar, de gerir o seu tempo. E isso permite um maior convívio com a família. Então existem muitos estudos que chegam a falar em 30% a mais de produtividade em regime de teletrabalho, em razão de inexistirem as interrupções próprias de um escritório. Sim, prevê também a modernização através do trabalho remoto. O teletrabalho porque nós aqui na rede nós já adotamos esse novo sistema. No escritório nós temos também esse regime de teletrabalho
Na verdade, o teletrabalho, Cristina, ele não precisava nem de uma lei de 2011 que alterou o artigo 6º da CLT, ele já era uma realidade que, quando vem uma nova lei, nós temos esse mau costume no nosso país de ter que regulamentar tudo quando já existe fundamento para regulamentar aquela matéria. De qualquer forma, a gente tem que reconhecer que tanto a lei de 2011 como agora algumas disposições expressas na reforma trabalhista com relação ao teletrabalho vão gerar um estímulo maior nesse tipo de contratação. As empresas ganham porque o custo de aluguel, de manutenção, de uma sede é cada vez mais caro. Então há uma dinâmica de se trabalhar em casa, mas não se pense que são só situações benéficas. Precisam se administrar algumas coisas importantes, que é que esse trabalhador não fique deixado de lado, Sim. que haja que ele efetivamente faça parte da equipe, não perca a visão global da empresa, né? E até mesmo os cuidados com a saúde e segurança do trabalhador. Então não é porque ele trabalha à distância que o empregador não pode deixar de se preocupar, não deve deixar de se preocupar com a saúde e segurança do trabalhador. Continua sendo obrigação, Cristina, do empregador esse cuidado. Tanto que a reforma traz uma disposição expressa no sentido de que ele tem que dar determinações, ordens ostensivas, no sentido de que se realizem normas de saúde e segurança do trabalho, então cumprimento de todas as ANRs, etc. Algum outro ponto que o senhor elencaria? Eu acho que as férias talvez sejam uma situação que a gente sabe que gerava uma situação, não, você não marca aqui que você estava trabalhando, você fica trabalhando e você tira as suas férias depois. E ninguém gozava de 30 dias, muitas pessoas não gozavam dos 30 dias de férias seguidas. Talvez aqui, quando se traz essa disposição da autorização de se dividir as férias em 3 períodos, independente de situações extraordinárias, de qualquer situação. Então, as férias, desde que sejam 14 dias corridos e depois os outros períodos não sejam inferiores a 5 dias, é permitida aqui a divisão. Vai haver alguma discussão com relação a esse direito a partir de agora ou para quem já tem o direito, já adquiriu o direito, já cumpriu o período aquisitivo, só a partir do próximo. Então, a recomendação dentro da cautela para as empresas é que isso seja feito a partir de quem adquire o direito, ou seja, alcança o período aquisitivo a partir de agora. Também me parece interessante, Cristina, e você aí de casa que nos assiste, a questão do distrato consensual. Sabe aquela situação? Isso é importante. Aquela situação que o trabalhador não quer mais trabalhar na empresa e ele fala assim, fulano, me manda embora. Não, nós temos a política aqui que a gente não manda embora. Não, devolva a multa do fundo de garantia. Primeiro que não se pode transigir com o direito do terceiro, né? Então essa modalidade já não existe, é uma modalidade fraudulenta. Ou então, então já que você não vai me mandar, eu vou fazer corpo mole. Ou fica uma situação muito ruim no ambiente de trabalho. Agora, com o distrato consensual, o empregado que tiver o interesse em dizer, não, me manda embora, e o empregador concorda com isso, etc., sem ter todos aqueles custos, pode-se negociar no distrato consensual o pagamento de metade do aviso prévio, metade da multa do fundo de garantia, aí se paga a rescisão normalmente. Claro que, como é consensual, não vai levantar o seguro-desemprego e levanta 80% do valor que tem depositado do FGTS. Do fundo de garantia. Do fundo de garantia. Na verdade, é uma negociação. É uma negociação. Na verdade, tem vários aspectos que a reforma ela empodera o trabalhador nas negociações. Se de algum modo... Ela também empodera o sindicato. Ainda que ela retire a contribuição do sindicato, ela permite ao sindicato que negocie direitos até menos do que a legislação determina para o trabalhador. Ora, mas que vantagem tem? Às vezes se negociam direitos aqui a menor e outros a maior, e etc. Ou algumas situações que me parece interessante tocar aqui no ponto do intervalo para o almoço, intervalo intra-jornada. Ninguém vai querer negociar a redução de 1 hora para meia hora para o trabalhador que atua na construção civil ou na construção pesada, que ele precisa daquele descanso. Agora, outras atividades em um trabalho de escritório que se deseja ir mais cedo para casa, etc., se pode negociar a redução do intervalo via participação do sindicato. Então, a reforma, Cristina, tem vários, mas muitos outros pontos. Me parece que esses pontos já são interessantes para trazer alguma reflexão
para a gente ver que tem muitas situações no nosso dia a dia que a intenção é simplificar. Se isso vai ser cumprido ou não, aí o tempo vai nos dizer. Eu acho que além da simplificação, até a modernização, porque a nossa CLT já era muito ultrapassada, né? Esse é um discurso que, de fato, é verdade, mas muitos dispositivos trazidos, como, por exemplo, o trabalho em tempo parcial, salvo engano, de 98. Então, ao longo do tempo, ela não passou sem que ela colocasse alguns adornos mais contemporâneos. E agora, de uma vez só, ela faz ela quase que troca a roupa, ela coloca uma roupa bem mais... a intenção de estar mais moderna, que o tempo vai nos dizer se vai atender ou não às novas relações de trabalho. Doutor, eu queria recuperar com o senhor um pouquinho uma questão. O senhor disse há pouco que essa nova lei ela acaba empoderando tanto o empregado quanto os sindicatos. E esse discurso dos sindicatos de que a nova lei ela tira direito do trabalhador. Quando se permite a negociação ou seja, menos do que se determina na legislação, ela permite que haja violação a direitos que o trabalhador já detém. Agora, quem vai negociar esses direitos? Quem vai negociar é o sindicato. Então, a responsabilidade na negociação pelos sindicatos é essencial. Parece aqui importante que haja maturidade por parte das empresas. As empresas... Nós temos o representante dos trabalhadores dentro das empresas. Esse representante existe no cenário internacional. Ele não deve conflitar com a atividade do sindicato. Ele deve ser um elemento de integração para tornar mais céleres, resolver pequenas questões que envolvem o dia a dia das empresas, já que o sindicato está um pouco mais distante. Então, são eleitos trabalhadores, até as empresas acima de 200 empregados, até 3 trabalhadores nessa situação. Então, são esses elementos. Para encerrar, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o instituto qual o senhor preside, que parece-me que tem um novo olhar, né, sobre essa questão. Modéstia à parte, Cristina, essa foi uma ideia que nós construímos ao longo do doutorado. Nós conversávamos na época, eu e meus colegas, e o que a gente percebe é que, na verdade, falo nós porque nós, professores, operadores do direito, advogados, juízes, procuradores, nós falamos a nossa linguagem, cada hora falando mais bonito para nós mesmos, publicando livros, obras e etc., e uma discussão entre nós. E a sociedade pensa o quê? O que a gente precisa para tornar as relações do trabalho mais dinâmicas, atender o destinatário da norma, que é a sociedade, que é o trabalhador, né? Que é o trabalhador, que é o sindicato, que é o gestor de pessoas, que é o economista. Então, o Instituto Mundo do Trabalho, a proposição do Instituto, nós já tivemos vários momentos de reflexão com relação ao Instituto, em que debatemos com ministros do trabalho, com desembargadores, mas também com a sociedade. Então, tivemos um evento em que trouxemos uma profissional que teve 25 anos à frente de uma grande editora nacional e que, de repente, perdeu o emprego e escreveu um livro, A Vida Sem Crachá, e deu uma palestra para 150 pessoas, belíssima. Tivemos um desembargador que falou sobre a inserção da pessoa com deficiência, e ele é o primeiro desembargador com deficiência visual do Brasil, e parece que o segundo do mundo. Então, o Instituto, levamos o vice-presidente da Renault, Alan Tissier, para tratar de como é que as empresas estão se preparando para receber a geração Y e Z no mercado de trabalho. Porque, Cristina, eu não consigo ver, pelo menos nos meus filhos, essa geração entrando no mercado daqui a pouco e conseguindo trabalhar 8 horas seguidas, sem uma interrupção com uma rede social. Até porque essa geração, os direitos da personalidade, quer dizer, a maneira como elas se realizam, como elas enxergam as coisas, eles se realizam muito conectados em rede. E o Brasil é o país que mais proíbe o uso das redes sociais. Então é importante que as empresas, até mesmo a reforma fala do regulamento empresarial, que não precisa ser via negociação coletiva, mas um elemento importante é a negociação coletiva para dar ainda mais robustez a esse elemento. Ela traz algumas disposições que você pode regrar
uma política de uso das redes sociais, política de uso dos recursos eletrônicos, sopesando direitos. Numa sociedade contemporânea democrática, cada vez mais há uma colisão de direitos na medida que, ok, eu tenho direito, mas você também tem, e aí o meu direito vai até onde começa o teu. Sim. Como que a gente sopesa isso? Então, e na verdade, o Instituto ele procura ouvir o economista, o gestor de pessoas, o sindicalista, o empresário. É uma interação mesmo. Uma interação de todos, o trabalhador, para que a gente possa construir uma relação de trabalho mais adequada ao momento em que vivemos e o nosso país possa crescer com relações mais maduras. Guarapuava pode esperar ter um acesso a esse tipo de informação? Sem por dúvida, meio do Instituto? Sem dúvida. O Instituto é o www.institutomundodotrabalho.com.br. Então ali Guarapuava, e nós vamos trazer eventos para Guarapuava também. Pois é, o senhor está montando também uma unidade do seu escritório aqui. Sim. Temos a maior expectativa aqui em Guarapuava, com o professor Rodrigo Borges Liz, nosso sócio em Guarapuava. E nós temos uma visão bastante dinâmica no sentido de enxergar a forma como o empresário precisa gerir as suas relações sem tantos entraves burocráticos, procurando simplificar as relações. Então a gente traz um pouco dessa visão que a gente já aplica aos nossos clientes. Estamos vindo a Guarapuava. O Instituto também, por meio o Rodrigo vai nos auxiliar nisso, trazendo, quem sabe, algumas parcerias, até mesmo, quem sabe, o Instituto possa propor alguns cursos dentro dessa. Por exemplo, nós agora, se não me engano, dia 24 de outubro em Curitiba, desculpa, não vou lembrar a data exatamente, nós temos um evento voltado à liderança. Não tem nada de direito nesse evento, é voltado à liderança. Quer dizer, é o mundo do trabalho como um todo, as relações do trabalho, procurando empoderar a mulher, o trabalhador, enfim, todos que compõem essas relações. Poxa, obrigada. A honra é minha. Um prazer recebê-lo aqui na Rede Sul de Notícias e a gente se coloca à sua disposição. Da mesma forma, muito obrigado.